Nossa saudação de paz, alegria, todos os confrades redentoristas aqui presentes, padres, irmãos. O mundo redentorista hoje vive em festa. Somos mais de 5.000 redentoristas professos. Mas são muitas as congregações também religiosas associadas a nós por causa desse carisma que Afonso recebeu, que tantos outros deram continuidade. Leigos, que também partilham, comungam da nossa espiritualidade e se tornam membros desse grande mutirão evangelizador que é a Congregação do Santíssimo Redentor. Nossa saudação também aos padres e irmãos passionistas que participam dessa nossa alegria, dessa nossa festa, ao celebrarmos o nosso fundador. A vocês, romeiros e romeiras de Nossa Senhora Aparecida, que atraídos pelo amor da Mãe, vêm ao santuário para rezar, para celebrar, para se encontrar com Deus. O motivo de toda a nossa peregrinação, de toda a nossa viagem até Aparecida é esse. Queremos encontrar a Deus. Nós buscamos a Deus. O nosso coração anseia por Deus. E o santuário é um lugar especial deste encontro, porque aqui ouvimos das coisas de Deus. Aqui é proclamada a palavra de Deus, é refletida a palavra de Deus. E a vocês também que nos acompanham pelos meios de comunicação. O santuário de Nossa Senhora que chega aos lares, aos hospitais, aos asilos, fazendo que assim estejamos todos irmanados, congregados na mesma e única fé, em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós formamos a Igreja de Jesus Cristo. Somos membros de uma igreja que possui muitos santos, graças a Deus. Ontem a igreja nos convidava a fazermos memória de um santo importante, Santo Inácio de Loyola, fundador da Companhia dos Jesuítas. Hoje já estamos celebrando um outro grande santo, Santo Afonso, os passionistas, São Paulo da Cruz. Enfim, a nossa igreja é uma igreja formada por muitos santos. Ainda que todos nós tenhamos também o nosso lado de pecado. Mas sabemos que a santidade está no horizonte da nossa caminhada de vida cristã. Ela é possível, porque Deus é santo. A igreja é chamada a ser santa. E foi exatamente isso que Afonso pôde descobrir na sua vida. Quem participou, quem acompanhou pela televisão, o tríduo preparatório para a festa do dia de hoje, pôde refletir com o Padre Domingos Sávio a grandeza da vida deste homem, suas peripécias, dificuldades, mas a certeza de um encontro com o amor de Deus aconteceu na vida de Afonso. Ele se tornou santo. Eu gostaria de ler aqui o registro que foi feito 12 horas depois do sepultamento de Afonso. No dia 2 de agosto de 1787. O pároco Dom Bernardo, em Pagani, na região de Nápoles, faz o seguinte registro. O ilustríssimo senhor Dom Afonso de Ligório, nascido em Nápoles, bispo de Santa Ágata dos Godos, fundador e reitor-mor da Congregação do Santíssimo Redentor, homem de exímias virtudes, douto, zeloso pela glória de Deus e pela salvação das almas, missionário apostólico, depois de receber inúmeras vezes os sacramentos e de ter deixado para a perpétua edificação dos cristãos os livros por ele escritos, plenos de piedade cristã, morreu em 1º de agosto de 1787, uma quarta-feira, às 16 horas, com 90 anos, 10 meses e 5 dias. E agora vem o que é importante. Com fama de santidade.
Quando o pároco então fazia esse registro, ele estava colocando a morte de um homem, mas acenando para o nascimento de um santo. É exatamente isso que hoje nós redentoristas, a igreja celebra. Aquele que nasceu com esta vocação de viver a vida cristã e por isso conseguiu alcançar a santidade. Em se falando de santidade, Santo Afonso também nos ajuda a entender dois aspectos muito importantes desta que é a vocação de todos os cristãos. Ele dizia, combatendo uma mentalidade do seu tempo, de que a santidade não está reservada para alguns. Cada pessoa, na sua profissão, na sua condição de vida, pode e deve se santificar, fazendo bem aquilo que Deus colocou como missão para você cumprir. Então não é uma elite espiritual que vai alcançar a santidade, mas Afonso, já antecipando um pouco aquilo que o Concílio Vaticano II, na Constituição sobre a Igreja, Lumen Gentium, no capítulo 8º, vai dizer a vocação universal à santidade. Todos os cristãos, todos nós podemos nos santificar. E Afonso, já antecipando no seu tempo esta verdade, também ensinava que a santidade está ao alcance de todos nós. E um segundo aspecto importante que nós aprendemos com Santo Afonso sobre a santidade é de que nos santificamos. Ele vai dizer literalmente, alcançamos a perfeição da vida cristã amando a Jesus Cristo. Não há outra forma de santidade senão passando por este amor a Jesus Cristo. Em seu livro, A Prática de Amar a Jesus Cristo, Santo Afonso vai insistir muito nisso. A perfeição da vida cristã, a santidade de vida se alcança pelo amor a Jesus Cristo. Por quê? No amor a Jesus, nós chegamos a descobrir um Deus que é amor. É este o Deus que Jesus nos revela. Um Deus que é abundante na sua misericórdia, no seu amor pela humanidade. Portanto, irmãos e irmãs, nós não queremos ficar à distância, admirando a santidade de Santo Afonso ou dos demais santos, mas queremos aprender deles este caminho que é para todos nós, seguidores, discípulos de Jesus Cristo. Podemos nós também santificarmos-nos no dia a dia da nossa vida, nas coisas mais ordinárias que praticamos e realizamos. Mas em se falando de Afonso, que se antecipa no seu tempo, que é um homem que marca a sua história, é preciso entender que este amor de Afonso não fica simplesmente numa piedade ou num pietismo. Afonso reconhece o grande amor de Deus manifestado em Jesus, mas esse amor o impele também ao amor aos irmãos e irmãs. Talvez seja essa a grande motivação que nós redentoristas temos para celebrar Santo Afonso. O amor que ele descobre em Jesus o leva ao encontro dos irmãos, dos pobres mais abandonados. E Afonso não faz isso por uma ideologia política, por um modismo do seu tempo. Pelo contrário, ele vai ser até aquele que vai andar na contracorrente. Mas Afonso tem a coragem de se comprometer por causa da sua fé, da sua experiência espiritual com os pobres e mais abandonados. Porque experimentou na sua espiritualidade a proximidade de um Deus misericordioso, que quer chegar ao coração de todos, de modo mais especial ao coração daqueles que não são amados, nem pelo Estado e nem pela igreja da sua época. Os sofredores, aquilo que hoje na congregação redentorista nós dizemos os feridos, os machucados, os marginalizados. Afonso, inspirado pelo Jesus que nós acabamos de ouvir do Evangelho, que tem compaixão pelas ovelhas feridas,
inspirado por esse Jesus histórico, que caminhou pelas estradas empoeiradas da Galileia, anunciando o reino, é que ele vai querer fazer o mesmo. Dizer para os pobres o quanto Deus lhes ama, revelando a face de um Deus misericordioso, próximo, abundante no seu amor, na sua redenção. Por isso, nós dizemos novamente que Afonso antecipou a igreja no seu tempo. Nós aqui da América Latina, só depois do Concílio Vaticano II, é que tivemos a coragem de resgatar a opção preferencial evangélica pelos pobres. Afonso, lá no século XVIII, já estava fazendo isso, apostando nas pequenas comunidades, nas capelas do entardecer, falando o quanto que os pobres eram valiosos, importantes, indo ao encontro deles, instruindo-os na fé, como quer o Papa Francisco, uma igreja em saída, uma igreja missionária. Então este é o motivo que para nós redentoristas, nos enche de orgulho de termos Santo Afonso como nosso fundador, pelo seu legado espiritual, teológico para a igreja, pelo carisma que ele recebeu e comunicou a nós e a todos que querem trilhar esse caminho que ele nos aponta. De descobrir que a redenção é copiosa, que a redenção é abundante. Por isso, irmãos e irmãs, para nós redentoristas é uma questão de fidelidade. Descobrirmos sempre mais esses aspectos da vida de Afonso. Um homem que faz a experiência do amor de Deus, mas um homem que também se compromete, tendo sensibilidade suficiente para com aqueles que necessitam, aqueles que precisam de uma mão estendida, de um sinal de solidariedade, de um sinal de humanidade. Vivemos num mundo cheio de pessoas necessitadas. O Brasil não é diferente. Permanecemos ainda pessoas do terceiro mundo. Quando nós acreditávamos que fôssemos avançar, ainda não chegou a hora. Significa que ainda falta muito por se fazer pela justiça, pela partilha, pela fraternidade no nosso meio. Então nós redentoristas, inspirando-nos em Afonso, nos santos da igreja, queremos continuar com este legado que recebemos, nos comprometendo com o anúncio da redenção, de modo especial aos pobres e aos mais abandonados. E para concluir, não poderíamos deixar de falar de Maria na vida de Afonso. Ele a tem não somente no seu nome, mas no seu coração, nos seus lábios. É o grande cantador das glórias de Nossa Senhora. Santo Afonso não conheceu Maria sob o título de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Seus filhos sim, mas é a mesma Maria de Nazaré, a mãe do belo amor, la mia esperanza, como cantava Afonso, como escrevia. E ele chegou a dizer que alcançou muitas conversões de vida, falando mais de Nossa Senhora do que de outras coisas. Então Nossa Senhora sempre foi para Afonso algo constitutivo da nossa vida de fé cristã. E para nós redentoristas continua sendo. Por isso daqui desse santuário de Nossa Senhora Aparecida, continuamos com Afonso, proclamando a copiosa redenção e de que um devoto de Nossa Senhora jamais se perde. Assim seja. Amém.